Questão de Ordem está no ar, aqui na TV Assembleia. Cada vez que a gente chega aqui para falar com vocês, a gente traz uma personalidade dessa terra de Rondon. E hoje temos um prazer imenso de conversar com um amigo de longos anos, uma personalidade da nossa polícia, um homem que dedicou quase, olha, já está caminhando para 47 anos de atuação policial, que cuida de nós todos, que nos protege. Muito bem-vindo, delegado Carlos Eduardo. Obrigado, Sérgio. É um prazer enorme estar contigo, amigo de longa data, como você disse. E eu acho muito importante, sabe, a gente trazer um pouquinho e resgatar um pouquinho da nossa história, né? Na verdade, nós já somos antigos, é como diz, o dinossauro está aqui, sabe, do tempo que a gente está nessa terra aqui. É muito importante que a gente transmita para os mais novos tudo que aconteceu e tudo que está acontecendo ainda, né, Sérgio? Delegado, vamos contar um pouquinho da sua história. Por que o senhor era policial em São Paulo desde jovem? Por que o senhor escolheu Rondônia? Sérgio, é um negócio interessante. Eu entrei muito novo na Polícia de São Paulo, tanto que meu irmão é delegado aposentado, meu pai é promotor aposentado, minha irmã era procuradora aposentada, então nós vivemos numa família toda virada por direito. Eu poderia ter ficado em São Paulo, a verdade é essa, porque eu entrei muito novo, fiz direito em São Paulo, no interior de São Paulo, fiz direito em Presidente Prudente, e depois me formei e eu queria ir para um lugar novo. E em 1984, Rondônia estava abrindo, pode-se dizer, né? Eu cheguei aqui quando estava para inaugurar a BR, né? A parte de asfalto da BR, lembro muito bem disso. E foi esse concurso e eu passei no concurso com mais 50 colegas. Estava iniciando a polícia do estado de Rondônia, a polícia do estado, porque antigamente o pessoal era todo do quadro federal, eram da União, né, que serviam o ex-território. Tanto que nós, de 84, fomos contemplados também com a transposição futuramente, que é recente isso, né? Mas isso fez parte, e eu achei Rondônia um lugar maravilhoso. Eu vim para conhecer um dia, pedi exoneração do cargo lá e vim embora para cá. Eu queria um estado novo e Rondônia me proporcionou tudo isso até hoje. Como é que era essa terra quando o senhor chegou? Não tinha energia, calor infernal para quem vem do interior de São Paulo, que tem um clima geralmente ameno. Como é que o senhor enfrentou tudo isso? Olha, Sérgio, eu sou muito fácil de me adaptar a qualquer situação. Não era só isso, não. Nós tínhamos malária, eu tive 11 malárias já. 11? 11, tá? Eu já cheguei aqui, já fui batizado com a malária. Entendeu? Quem saía de São Paulo não sabia mais que é malária. É um negócio que não tem mais lá, está erradicado, né? E tinha o clima, o que você falou, falta de energia. Mas tem um negócio em Rondônia que é o atrativo, eu acho, dessa terra, que é abrir oportunidades para todos que queiram trabalhar. E um lugar aqui que eu falo aqui é uma Torre de Babel. Nós temos pessoas do Brasil inteiro aqui morando. Você cria um vínculo de amizade aqui muito grande. O vínculo social teu aqui é enorme. E aí você começa a se dedicar. E outra coisa, é interessante isso. Eu cheguei aqui, imagine, eu acho que Porto Velho devia ter 100 e poucos mil habitantes no máximo, né? E era uma cidade bem dividida, a cidade antiga com o novo, né? As pessoas estavam chegando e as pessoas antigas que estão aqui. Praticamente, vamos falar, Caiari era o centro que tinha, né, dos antigos daqui, e o restante estava começando. A cidade acabava onde era o 5º DP. Né? Depois ali a academia estava lá no fundo, que era uma fazenda. Né? A outra parte da cidade tinha acabado de haver aquele problema com a Raquel Cândido ali no Eldorado, toda aquela região. As invasões. As invasões. Aí, então, todos esses processos eu peguei aqui. Eu acho que eu dei uma crescida muito boa junto com o estado de Rondônia e principalmente junto com a capital de Porto Velho. Como é que o senhor contaria a história da Polícia Civil de Rondônia que o senhor acompanhou? O que o senhor destacaria? O que o senhor acha mais importante? A estrutura, as pessoas, os policiais, o ingresso das mulheres na polícia? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre Sérgio, sua experiência. Nós temos uma somatória muito grande aqui. Isso que me atraiu. Entendi. O que atraiu aqui a polícia de Rondônia, olha, vou fazer uma análise grossa aqui para o pessoal entender. Por favor. Eu estava numa polícia centenária de São Paulo. Uma polícia que tem dificuldade, às vezes, de você até conseguir promoções, você crescer. Ascendeu, cara. A ascensão lá é muito difícil. O que acontece? Tá? Eu cheguei numa polícia totalmente nova. Aqui estava, na época que eu cheguei, em 1984, tinha muitos delegados, muitos policiais que tinham vindo da Paraíba, que foi na época que a doutora Janilene, eu acho que ela era vice-governadora, né? E Isso. Ela trouxe muito lá do doutor Hélio Máximo, né? Eles trouxeram várias pessoas
para montar a estrutura da Polícia Civil aqui do Estado. E nós chegamos com um concurso, né? E esse pessoal já estava praticamente se aposentando, indo embora, alguns naquela época poderiam passar, foram para outras categorias, né? Outros foram para outros estados, porque eram do quadro federal. Nós praticamente assumimos, em 1984, toda a Polícia do Estado de Rondônia, com raríssimas exceções, poucos delegados que ficaram aqui, né? E isso, é que eu falo para você, criou diferencial. Na minha turma tinha mulheres que se tornaram excelentes delegadas, que são lendas até hoje na polícia, que é o caso da doutora Sheila, doutora Vera Lena, sabe? As delegadas que participaram efetivamente. E muitas mulheres. Nós chegamos numa época aqui de transição de polícia, de formação de uma nova polícia, porque nós saímos do território e entramos para o Estado. Então, foi tudo novo e, de repente, nós fomos obrigados, a nossa turma, a participar efetivamente e ativamente da evolução da Polícia Civil do Estado de Rondônia. O senhor chegou numa época, a fase do garimpo já estava terminando, mas ainda existia. Muitos crimes, principalmente aqueles crimes de garimpo. O que o senhor lembra assim, do início da sua carreira, um caso assim que lhe marcou? Sérgio, de imediato, a hora que cheguei, nós estávamos na academia, mataram um policial, era aqui no Teotônio. Oh, meu Deus. De cara, assim. Então, a gente sabia que aqui era tenso. A área de garimpo era... Um exemplo para a população mais nova. Hoje, o que é o pontilhão ali do Trevo do Roque, aquilo ali era um centro de viciado, de traficante, de garimpeiro que ganhava dinheiro e vinha gastar com prostituição. Era uma coisa louca ali, entendeu? Era um negócio sem lei. Aqui todo mundo andava armado, né? O garimpo, ele estava dentro, ele estava dentro da sociedade, principalmente porto-ovelhense, né? E a gente não pode esquecer que o garimpo começava aqui na época, havia um controle aqui dentro da cidade, mas começava no Teotônio e até Guajará-Mirim. Então, a gente, uma noção, o garimpo dos periquitos, na época que deu aquela fofoca de ouro, tinha 6 mil pessoas, 7 mil pessoas. Sem falar isso, nós tínhamos o garimpo no interior de Cassiterita, nós tínhamos todo um processo aqui diferenciado no estado de Rondônia. Então, era uma polícia nova, pequena, que nós não tínhamos aprendido a lidar com aquilo, nós estávamos aprendendo a lidar com aquilo, porque nós viemos de fora, tá certo? Delegado, se o senhor recebesse, pudesse andar com todas as condecorações e medalhas que o senhor recebeu na sua carreira, o senhor ia andar curvado pela cidade. Quais são os destaques da sua vida de policial que o senhor foi homenageado, que lhe marcaram? Sérgio, por incrível que pareça, o mais importante, a vida policial ela tem um retorno muito bonito, muito constante. Às vezes não é aquilo que você recebe de medalha, nada, que às vezes você recebe, você sabe que às vezes até uma parte política, às vezes agradecimento da própria sociedade, às vezes agradecimento de tudo que você fez. Mas o mais importante, Sérgio, é o serviço feito. Se você perguntar para um policial, qualquer policial, o que ele acha mais importante, ele fala assim, pô, eu concluí aquela missão bem feita. Aquela missão deu resultado, aquela missão você tirou um marginal da linha, aquela missão salvei uma vida. Uma vida. Sabe, é muito importante isso. Eu acho que isso é que a gente não tem essa noção, essa proporção, a sociedade não tem, porque é muito emocionante naquele momento, que eu falo, aquele momento é o mais importante da vida do policial, que ele tem noção explícita do que ele fez, do que ele está fazendo e daquilo que ele pôde proporcionar mais um ser humano, mais uma parte da sociedade que precisa muito disso. Bom, o senhor foi homenageado aqui na Assembleia Legislativa, o senhor podia falar um pouquinho sobre isso? Ô, Sérgio, até agradeço, fui mesmo. Sérgio, é muito importante, quando você recebe uma homenagem a nível de Assembleia Legislativa, você recebe uma homenagem do Estado, eu sempre falo isso, né? Eu achei muito importante isso, sabe, porque é uma coisa que leva para os teus filhos, aí que eu falo a diferença. Uma homenagem é para você receber, que é importante, a outra é para a tua família saber que você foi uma pessoa importante no contexto daquilo que você vive, sabe? E essas homenagens que são feitas aqui para a Assembleia eu acho muito importantes. Por quê? Pessoal, o negócio não é político, não. Pode ter certeza que estava junto comigo pessoas mais simples, entendeu? Mas pessoas que tinham, como se diz, o valor social. A gente esquece, às vezes, que eu falo, Sérgio, não adianta ameaçar a homenagear depois de morto, esquece. É verdade, verdade. Sabe, para mim a homenagem tem que estar em vida, porque as pessoas têm que saber o que você fez, o que você está fazendo, né? E daquilo que você representa para a sociedade que você vive. Vamos ficar um pouquinho nessa questão da Assembleia ainda.
A polícia rondonense está representada hoje na Assembleia, nós temos 2 delegados, temos policiais. Por que o senhor o senhor tentou ser deputado, o senhor gostaria de ser deputado? E se fosse, o que o senhor gostaria de fazer? Bom, Sérgio, vamos por etapa. Primeiro, eu acho que foi a primeira vez, hoje, eu estou, como diz, eu sou decano aqui já, né? Isso. É a primeira vez que nós temos 3 representantes da Polícia Civil na Assembleia Legislativa. Isso é muito importante. Depois eu até explico isso por causa da importância, Sérgio, né? Porque a importância que hoje a sociedade e a segurança pública passa por transformações que elas são necessárias, obrigatórias, e tem que passar pela parte política para chegar nessa situação. Eu acho que a segurança pública foi muito enfraquecida, tá? A nível nacional, nós sabemos disso, a sociedade que ela está pagando um preço altíssimo, caro, e com irresponsabilidades, entre aspas, né, se eu falar políticas, porque nós temos que mudar isso. Não dá mais para deixar acontecer o que está acontecendo nesse país. Nós chegamos no limite, a sociedade está pagando muito caro. E eu falo sociedade, eu falo meu filho que está na rua, meu irmão, meu pai, meu tio. E nós temos que entender isso, porque ninguém vai mais preso. O cara rouba na tua cara, ele chega ali e fala tchau, dá risada. Acabou, mudou. Sabe, o cidadão comum ele é refém do crime hoje, em todos os aspectos, diga-se de passagem isso. Então isso é muito preocupante. É por isso que os parlamentos são importantes, né, Décio? Justamente, está aí onde eu queria chegar, entendeu? E outra coisa, detalhe importante, você perguntou por que eu fui candidato. Fui candidato, Sérgio, que eu estava naquela época, eu tinha saído da Direção-Geral da Polícia, tinha passado por esse processo. E eu falei assim, caramba, nós temos que mudar isso. Nós temos que melhorar isso. Eu sei que é lá em Brasília, se fosse, seria no meio de todos aqueles, né? Mas seria a mais. E é muito importante a segurança pública ter representatividade aqui. Não estou falando por causa de questões pessoais, estou falando de questões coletivas, sabe, da necessidade de segurança pública no país. Então, foi essa a minha intenção. Aí eu me candidatei, como eu tinha uma projeção dentro da Polícia Civil, que me ajudou demais, foi a Polícia Civil, porque eu não tinha dinheiro, não tinha nada, fiz uma campanha boca a boca, ficando na casa dos amigos, sabe? Foi um negócio assim, com os amigos ajudando mesmo, efetivamente em tudo, e conseguiu até uma votação expressiva na época para quem nunca foi político. Eu tive voto em todos os municípios, Sérgio. Que bom, que bom. Sérgio, mas de boa, mas eu acho que não era a minha hora e graças a Deus, eu não sirvo para ser político, eu sou mais técnico do que político. Eu também, eu acho que o senhor é policial na essência. Delegado, deixa eu lhe perguntar, e eu não poderia perguntar isso para um policial jovem, tem que ser para um que já tem experiência. A tecnologia está dominando tudo, inclusive a questão da segurança pública. Mas o policial, sem o feeling de policial, adianta a tecnologia? Não, né? Eu falo um negócio para todo mundo aqui. O policial, ele tem que ser policial primeiro para depois ter qualquer outra qualificação. Esquece. Você tem que vestir essa camisa, você tem que se entender, você tem que se compreender, você tem que estar apto a saber que você é um investigador. O policial é um investigador, ele tem que saber disso. Ele tem que estar tranquilamente melhorando a tua técnica e ter vontade, porque polícia não tem dia, não tem hora e não tem mês. Então o cara, para entrar na polícia, para ficar lá assinando ponto, vai para casa, meu filho, não serve para ser policial. Isso eu estou falando e falo para os novos também, Sérgio. Entendeu? Eu acho que tem uma hora para tudo. O bom policial é aquele que tem que sentir, o policial que sai sente a rua. Porque não adianta eu ter o telefone, a coisa, a pesquisa, todos têm hoje. Mas se eu não sentir a rua, não resolve. O exemplo disso é a delegacia onde eu estou. Com toda a tecnologia, sabe? A equipe é pequena e está dando conta, está quase em primeiro lugar do país em esclarecimento e resultado de investigação. Por quê? Tem feeling, tem pegada, senão esquece. Até como homenagem à sua delegacia, ao senhor e aos seus parceiros de polícia, eu queria que o senhor falasse um pouquinho nesse destaque que a Delegacia de Homicídios tem em relação ao país. Sérgio, posso dar licença só um pouquinho aqui, só pegar o nome aqui, que eu esqueci o nome da entidade. O Instituto Sou da Paz, que é um instituto hoje que ele faz uma análise a nível nacional, sem cunho político, da violência no país, principalmente dos homicídios, que especificamente a nossa delegacia. Nós chegamos num nível tão grande 2 vezes. A primeira vez foi agora em 2021, 78% dos crimes esclarecidos, resolvidos e julgados. Tá? E agora parece que aumentou um pouco mais, Sérgio. Deu aumentado. E é uma equipe pequena, são 2 equipes, você vê.
Nós temos lá apenas 3 delegados, tá? E cada delegado tem uma equipe e a diretora da divisão. Você vê, é muito trabalho para pouca gente, mas é muita qualidade. São policiais altamente qualificados, policiais que têm dedicação, que lá que eu falei para você, tem pegada, senão não consegue trabalhar ali, sabe? E está promovendo esse resultado. Tem a tecnologia? Tem, graças a Deus, Sérgio, mas é principal. Não adianta eu ter tecnologia se eu não tenho vontade, não adianta eu ter tecnologia se eu não investigo, não adianta ter tecnologia se eu não tenho coragem de ir para a rua e procurar e cavar. Você usa, é uma troca de informações, a tecnologia e a vontade de trabalhar. Bom, a delegacia de homicídios é um orgulho para Rondônia. E eu acompanho o delegado Carlos Eduardo há muitos anos, e ele sempre foi um vencedor, respeitado entre seus companheiros, respeitado na sociedade. E por isso que está aqui batendo um papo conosco, contando um pouco da sua história. Delegado, a questão toda da segurança pública, o senhor já abordou esse tema, ele é muito complexo no país inteiro, porque hoje o policial teme, de certa forma, agir em algumas circunstâncias, porque ele pode ser vítima, daqui a pouco, de um crime, ou então ele pode ser condenado por agir em defesa da sociedade. Como é que o policial equilibra isso hoje, delegado? É difícil, Sérgio. Eu acho muito difícil, não é fácil, não. É mais difícil ser policial do que qualquer outra profissão hoje. A profissão de policial hoje ela está num limiar muito grande. O policial tem que ter uma consciência plena, porque ele não pode deixar de agir, mas também se ele agir com um pouco de excesso, não estou falando de abuso, não, um pouco de excesso, ele pode responder por isso. Então, é isso que eu falo, que nós temos que dar um equilíbrio nisso, sabe? Não que eu ache que o policial tem que sair batendo em todo mundo, atirando, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando das condições. Hoje nós temos que analisar muito bem o crime, o que tem de homicídio hoje acontecendo, Manaus. A média desses meninos que estão matando é de 17 anos, 16 até 20 e poucos anos. Então nós temos 100 e poucos homicídios, sabe? Já esse ano. É um absurdo. Então nós temos que ter alguma forma hoje de começar a frear a violência. Porque ninguém mais tem medo da justiça. O bandido não tem mais medo de justiça, não. Ele não está nem aí. Para ele lá está tudo bem. A facção A e B, o que é isso? Que negócio é esse? Então está uma sociedade refém do crime, está uma sociedade refém da violência, que é pior ainda, porque o crime ele pode atingir tantas coisas, é o viciado, é o traficante, aquilo, mas a violência em si, que eu estou falando, a violência contra a vida, principalmente, o crime contra a vida, está um negócio absurdo nesse país. Então, eu acho que isso, aí que entra o policial, que ele fica no limiar. Entendeu? É muito difícil, eu acho muito difícil isso. Delegado, em Rondônia, em outros lugares do Brasil, a gente está enfrentando uma coisa nova agora, que são as facções. O crime organizado, os grupos, dentro dos presídios e fora dos presídios, inclusive em conjuntos habitacionais de gente pobre, gente sendo expulsa por bandido. Verdade. O que a polícia pode fazer dentro da lei para ajudar essa gente? Sérgio, é o que a gente tem feito, olha. Tem que ter a parte preventiva, que a PM tem feito até com grande maestria, diga de passagem, não posso esquecer de falar isso, que a PM tem trabalhado bem, certo? Mas é difícil, Sérgio, se a gente não... É isso que eu estou te falando, a segurança pública tem que ter outra dimensão. O crime está se organizando muito bem, pegando dinheiro do tráfico, pegando dinheiro, expulsando pessoas, fazendo o que quer. Vamos lá, se eu pegar uma pessoa que ameaça outra e tirou lá da casa, você acha que vai acontecer o quê? Com o traficante ou com o bandido que fez isso? Nada. Nada, mas o cidadão que trabalha, que tem que criar filho, que tem que chegar em casa de noite e sair 5 horas da manhã, o que ele vai fazer? Ele vai contra, e é meia dúzia, num conjunto habitacional que eles comandam. Essa é a realidade. E as pessoas ficam refém disso. Então, para você ver, são as contradições desse país. Verdade. Nós temos um pouquinho de tempo aí. Eu queria que o senhor dissesse qual foi o caso com maior repercussão, assim, que marcou a sua carreira de policial. Sérgio, eu tenho vários, eu sei tanta coisa. O caso Apoena, que a gente trabalhou, a rapidez. Esse foi um caso importante. Nós tivemos vários sequestros aqui. O rouba-banco do Banco do Brasil, lembra, Sérgio? Nós recuperamos dinheiro, recuperamos tanto dinheiro que sobrou dinheiro, que daí tinha que justificar. Cadê a grana? Está sobrando até. Que bom, então, nós temos grandes casos aqui, sabe? E os policiais aqui, que eu falo, sempre grandes equipes, né? Muito bem.
Delegado, temos alguns segundos, eu quero lhe agradecer muito, foi um bate-papo brilhante, espero que o senhor volte muitas vezes aqui para a gente conversar. Ô, Sérgio, o prazer é meu, você sabe da nossa amizade, o tempo que nós estávamos falando aqui, tá? O maior prazer mesmo de estar aqui presente com vocês. Questão de Ordem volta daqui a pouco com mais entrevistas.